que tá acontecendo? Será que a alta das criptos foi cancelada? Numa hora tá todo mundo falando da alta das criptos e de repente agora todo mundo começa a voltar a falar em Fed. Será que vai ter recessão? Será que não vai ter? Bitcoin nos últimos 30 dias valorizando 37%, Ethereum 29%, outras moedas como Aptos valorizando praticamente 400% nos últimos 30 dias, Gala 221%, Decentraland, né, o token da Decentraland é o Mana 145%, Solana se recuperando forte, DYDX, GMX, várias moedas crescendo forte e de repente hoje a gente está vendo quedas bem expressivas no mercado. O que está acontecendo? Primeiro de tudo, essa é uma semana com um calendário econômico extremamente importante. Hoje a gente já teve a divulgação de um dado muito importante que foi o PIB da Alemanha. O esperado pelo mercado é que o PIB do último trimestre de 2022 ele viesse inalterado, mudasse 0%. E na verdade ele encolheu 0,2%. E esse indicador acaba reforçando a hipótese de uma recessão mais severa. Mas além disso, na terça-feira, amanhã a gente tem uma série de dados importantes, uma série de indicadores, e na quarta, né, além do PMI, que é um indicador macro extremamente relevante, a gente vai ter, obviamente, a decisão da taxa de juros do Fed e, mais importante do que a definição da nova taxa de juros, porque isso já está precificado, a gente vai ter a conferência de imprensa pelo Jay Powell, presidente do Fed. Sempre bom lembrar essa figura, para quem não sabe, a gente tem uma correlação direta entre inversão da taxa de juros e recessão. Aqui, inversão da taxa de juros, recessão da crise do petróleo. Inversão da curva de juros, poucos meses depois, crise da bolha.com. Inversão da curva de juros, pouco tempo depois, crise do subprime. Inversão da curva de juros, depois a crise da pandemia. E agora, veja que a gente está num período em que a inversão da curva de juros está muito forte. Mas sobre isso também é relevante a gente entender que desde a data da inversão da curva de juros até o auge da recessão, a gente tem um lag, um período de tempo. E esse período de tempo pode variar de 9 meses até 18 meses, ou seja, praticamente 1 ano e meio depois da inversão da curva de juros. Dito isso, no curto prazo a gente continua numa tendência de alta. Essa queda de hoje é uma correção extremamente natural. O mercado se desenvolve em expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. É assim que se dá uma tendência de alta e depois de uma pernada de alta muito grande, é natural que a gente tenha uma retração também. Isso não invalida a continuidade do momento de alta, especialmente numa semana tão importante com tantos indicadores macroeconômicos e um contexto macro tão importante como o que a gente está vivendo agora para a definição dos rumos do mercado de renda variável. Aliás, se você quiser receber esse reporte aqui sempre em primeira mão, sempre aos domingos à noite, para você começar a semana bem informado do que esperar para a semana seguinte, assina o CryptoPack, vou deixar o link para ele aqui na descrição, que você tem acesso a esse reporte aqui na íntegra, com análise técnica, estratégia de investimento, carteira de investimentos conservadora, carteira de investimentos em cripto arrojada, moedas promissoras e tudo mais, atualizado semanalmente, sempre aos domingos à noite. Se isso te interessa, dá uma olhada aí no link na descrição. Mas voltando aqui, a gente continua numa tendência de alta. Se a gente projetar aqui uma retração de Fibonacci do início dessa última pernada até o topinho que foi formado, a gente pode ter uma retração até os 21.900 ou ainda uma retração um pouco mais forte até os 20 mil. Isso não invalidaria o movimento de alta que a gente está percorrendo agora. Lembra que a curva de juros está invertida, mas lembra também que o efeito disso no S&P 500 ele pode levar de 9 meses até 18 meses para ser verificado. Além disso, a gente tem que sempre levar em consideração os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, da China e da zona do euro, que são os atores mais relevantes em termos de PIB mundial.
Em relação aos Estados Unidos, já se fala bastante, aqui no canal tem bastante conteúdo da situação atual. Em relação à área do euro, a gente deve esperar um aumento ainda maior da taxa de juros para debelar a inflação, que está ainda próximo dos 2 dígitos. Ela está caindo, mas ela ainda está muito alta. O aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu, ele começou com uma certa defasagem e também mais brando do que o Banco Central dos Estados Unidos. Em relação à China, a gente está vendo os efeitos da reabertura. A China passou por um lockdown e política de Covid-0 muito austera. Isso acabou prejudicando seu desenvolvimento econômico, que por sua vez contribui com a desaceleração da inflação mundial. E essa reabertura, ela tem 2 efeitos. Primeiro, a gente vê que empresas listadas em bolsas chinesas, como por exemplo a Alibaba ou Alibaba, né, já valorizaram 50% desde a reabertura. E a reabertura chinesa tem 2 impactos na inflação. A China é um grande consumidor de commodities. Por consequência, a reabertura e o reaquecimento da economia chinesa traz um novo componente de pressão inflacionária, especialmente nas commodities. Por outro lado, a China também é um grande fabricante, um grande produtor de uma série de produtos comercializados internacionalmente, mundialmente. Por consequência, o aumento da produção chinesa ele leva a uma pressão de baixa dos preços, porque aumenta a oferta. Aumento de oferta leva à queda dos preços. Além de tudo isso, como pano de fundo, a gente tem o setor imobiliário chinês que está bastante complicado. A saúde do mercado imobiliário chinês não está nada boa. Tem inclusive vídeo aqui no canal, já tem bastante tempo que eu publiquei ele, sobre a Evergrande. E ele ajuda a entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado imobiliário chinês. Resumindo, com essa queda de hoje do Bitcoin de aproximadamente 4,5%, isso não invalida o bom momento do mercado desde o início do ano. A gente permanece numa tendência de alta, mas para o médio prazo a gente tem uma série de incertezas. Vai ter recessão? Não vai ter recessão? A verdade é que a resposta a essa pergunta ela é irrelevante. Por quê? Imagina que você está dirigindo com um carro numa estrada à noite. Nessa circunstância, é completamente irrelevante a gente saber como está a pista 2 km adiante. À medida que a gente avança com o carro, o nosso farol vai iluminando a parte da pista que está logo na nossa frente. E com base nessas informações que a gente vê à medida que a gente vai avançando, a gente vai se orientando e guiando conforme a estrada se revela para a gente. De uma maneira muito parecida, a gente faz com o mercado. Não importa eu saber o que vai acontecer com a economia daqui a 6 anos, porque isso é mera especulação. Agora, importa eu saber interpretar esses indicadores macroeconômicos aqui à medida que eles aparecem. Como hoje, por exemplo, era esperado que o PIB do último trimestre da Alemanha viesse inalterado. Ele veio pior que o esperado, isso levou a uma queda dos mercados. À medida que a gente vai tendo novas informações, a gente incorpora ela nas nossas análises e ajusta o nosso movimento. Para eu me guiar na estrada, importa eu ver a placa que está a 10, 20 metros na minha frente. Não importa saber de uma sinalização que está lá na frente. Igualmente, não adianta eu especular o que vai acontecer no mercado daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, porque isso não me ajuda em nada a me orientar no curto prazo. O que importa é saber quais as variáveis mais relevantes, qual a expectativa do mercado em relação a elas e saber me posicionar da forma mais rápida possível à medida que essas novas informações vão chegando. Até agora a gente teve um mês de janeiro excelente, depois de uma pernada de alta como essa é esperada alguma retração. A gente tem que acompanhar até onde ela vai retrair para saber se vai chegar a níveis mais críticos ou não, para procurar identificar se a gente vai continuar surfando nessa onda de alta ou então aproveitar oportunidades de queda shortando. Repito, se quiser acesso ao Report Cripto, dá uma olhada no link na descrição. O vídeo de hoje era rápido, me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima.